E aí pessoal, tudo bem? Cleison aqui, e hoje eu vim falar com vocês sobre filmes de terror novamente. Sim, teve um pequeno hiato aí, porque eu estava falando sobre The Walking Dead, e agora eu voltei com os filmes de terror, e esse vídeo provavelmente está sendo muito aguardado por vocês, e essa vai ser a parte 3. Então eu vou falar hoje um pouquinho com vocês sobre os filmes de terror da década de 70 e 80. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Então, antes de começar o vídeo, eu vou pedir aqui, se você ainda não é inscrito no canal, não perde tempo, se inscreve aí para ajudar nós a crescer aqui no YouTube. E também deixar aquele like aí, que sempre ajuda na divulgação, né, para as outras pessoas estarem vendo também esse conteúdo. E eu vou estar deixando minhas outras redes sociais também na descrição, vão aparecer aqui se você tiver interesse de estar me seguindo lá. Eu sempre posto coisas mais da minha vida pessoal e tal. Mas vamos lá falar sobre os filmes de terror. Eu só gostaria de falar pra vocês, se vocês não viram os vídeos anteriores, seria bom vocês verem, tá? E eu vou estar deixando linkado aqui em cima a parte 2 desse vídeo, que lá eu falei mais um pouco sobre lá do início da história do cinema, né, desse tema do terror, e um pouquinho sobre a década de 60 ali até o final. Então hoje eu vou começar a falar com vocês lá da década de 70 até ali o final da década de 80, o que rolou ali nesse gênero do terror. Então eu vou começar falando com vocês um pouquinho sobre o contexto histórico da época, que é sempre fundamental a gente estar falando o que estava acontecendo no mundo nesse período. Assim como no vídeo anterior eu falei como as guerras, né, afetaram ali as produções cinematográficas, na década de 70 teve também o conflito da Guerra Fria. Não sei se vocês lembram quando vocês estudaram na escola, né, que teve toda essa tensão, né, geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui com vocês sobre isso, mas o mundo estava nesse contexto, e também ocorreu a crise dos mísseis lá em 1962, né, entre os Estados Unidos e Cuba. E também ocorreu a chegada do homem à Lua nesse período, que foi muito importante. E fizeram a primeira caminhada no espaço. O presidente John Kennedy impôs um prazo aos americanos: chegar à Lua até o fim da década de 60. E será muito relevante também aqui para o vídeo, então guardem essa informação, que mais pra frente eu vou estar falando como isso influenciou no cinema. E também nessa época teve um caso muito chocante, né? Então uma seita comandada por Charles Manson, que comandou uma série de assassinatos, incluindo o assassinato de Sharon Tate, que era a esposa do Roman Polanski e estava grávida de 9 meses, inspirando assim alguns clássicos do terror. E isso foi um acontecimento muito perturbador, macabro ali de assassinato. Então alguns filmes que a gente pode citar ali nesse contexto aí foram Aniversário Macabro de 1974, Amargo Pesadelo de 1972, O Massacre da Serra Elétrica de 1974. E sobre esse filme eu vou estar falando um pouco mais a fundo porque ele é muito importante, tá? Então o diretor Tobe Hooper, ele teve essa ideia, né, de criar esse filme quando ele estava numa loja de ferragens e se deparou com uma serra elétrica. Então, para quem não assistiu, né, o protagonista desse filme é o Leatherface, que mata as pessoas que chegam, né, numa fazenda, né, no Texas, com a sua serra elétrica. E esse filme também ele foi proibido em vários países na época, inclusive o Brasil. E ele pode ser considerado o primeiro filme slasher, né, que seria essa questão dos serial killers aí. E esse filme ele teve várias sequências, né, e ele abriu as portas, né, para todos os longas de serial killers que vieram posteriores
a ele ali na década de 80. Então, pra você que não sabe o que é um filme slasher ou os subgêneros do terror, eu também vou deixar linkado aqui em cima, que é o vídeo 1, né, dessa saga de terror, que eu falei mais a fundo, né, sobre os gêneros do terror. Então, se você ainda não assistiu, vai lá dar uma olhada, que é muito importante para você saber todos os subgêneros aí que o terror tem. Mas vamos continuar com outros filmes que são dessa época, né? Então a gente tem Quadrilha dos Sádicos, também, de 1977, e Halloween, A Noite do Terror, de 1978. Então outro subgênero ali, né, que ganhou muita força na década de 70 foi também o sobrenatural, né? Então filmes com temáticas de exorcismo e cultos demoníacos ganharam os espectadores e dominaram na época. Então agora eu vou estar falando com vocês alguns filmes, né, que tem essa temática, que são O Exorcista, de 1973. E sobre esse filme também eu tenho algumas coisas que eu quero falar com vocês, porque ele é muito importante. Ele é um filme que ele é baseado em fatos reais, tá? Porque aconteceu realmente um caso de exorcismo em 1949. Ele foi um sucesso de bilheteria, acumulando cerca de 2,6 bilhões de dólares. Ele foi o primeiro filme de terror indicado ao Oscar de melhor filme. E ele ganhou as estatuetas de melhor roteiro adaptado e melhor mixagem de som em 1974. Outros filmes que também podemos estar citando aqui são Carrie a Estranha, de 1976, A Profecia, de 1976, Suspiria, de 1977, e O Despertar da Besta, de 1970, que inclusive é um filme brasileiro. E agora eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre as temáticas de ETs e doenças. Você lembra que eu havia falado antes que a conquista do espaço foi um grande marco nessa época? Então, isso foi muito importante, porque nesse contexto, os cineastas resolveram estar trazendo a temática dos ETs. E outra questão também muito importante foi que nessa época começou o surto da AIDS. Ou seja, eles também tiveram a temática de utilizar doenças infecciosas no corpo humano para representar nos filmes. Então alguns filmes que eu posso estar citando aqui com vocês sobre essa temática são Invasores de Corpos, de 1978, e Alien, o Oitavo Passageiro, de 1979. Então algumas coisas que eu posso estar falando a mais sobre esse filme são que ele teve uma bilheteria de 203 milhões de dólares e ele veio carregado de suspense em sua trama. Muitas cenas de medo e também muitos efeitos especiais. E ele também ganhou o Oscar de melhores efeitos especiais. Então assim, gente, eu não vou estar conseguindo tá falando sobre cada um desses filmes, porque senão esse vídeo ia ficar gigantesco. Então eu tô falando assim dos principais, tá? Mas se vocês quiserem que eu traga algum vídeo separado falando mais a fundo sobre algum filme que vocês gostam desses daqui, deixe nos comentários que eu provavelmente vou ler e vou estar trazendo para vocês em outro vídeo, se for do interesse de alguém que está assistindo, beleza? Mas vamos dar continuidade aqui e falar dos filmes da década de 80. Então a gente chegou agora na década de 80 e os filmes de terror começaram a ganhar alguns ícones contemporâneos, como é o caso do Jason, do Chuck e do Fred Krueger. Então nessa década a gente teve um grande predomínio do gênero slasher, que tinha dado seus primeiros passos lá na década anterior com o filme do Massacre da Serra Elétrica. Porém, nessa década ele ganhou grande força. E como eu já havia falado, esse subgênero é basicamente um grande psicopata, vilão que sai matando as pessoas que encontram com ele. E também, na década de 80, a tecnologia estava em grande ascensão e começaram a ser incorporadas nas produções cinematográficas. Então, quando acabou a década de 70, os filmes de terror estavam em grande alta. E nessa década de 80, os filmes já começaram lá em cima, como é o caso do filme Iluminado, de 1980. Então, para quem não sabe, esse filme é adaptado de uma obra do Stephen King, tá? E ele é uma obra-prima do cinema. O diretor Stanley Kubrick utilizou enquadramentos milimetricamente pensados e um suspense
fenomenal. E ele é considerado um dos primeiros filmes do subgênero psicológico. E para quem não sabe também, uma pequena curiosidade é que teve uma treta entre o Stephen King e o Kubrick, porque o Kubrick, quando foi dirigir o filme, ele fez algumas alterações no livro, só que o King falou que ele não queria essas alterações para deixar o filme mais fiel, né? E simplesmente o Kubrick não ligou para a opinião do King e ele ficou puto e teve essa treta aí entre os dois. E alguns outros filmes que eu posso estar citando aqui dessa década também com vocês são Sexta-feira 13, de 1980, A Hora do Pesadelo, de 1984, Hellraiser, Renascido do Inferno, de 1987, Brinquedo Assassino, de 1988, Um Lobisomem Americano em Londres, de 1981, O Enigma de Outro Mundo, de 1982, A Mosca, de 1986, A Morte do Demônio, de 1981 e Poltergeist, o Fenômeno, de 1982. Então é isso, galera. Muito obrigado para quem ficou no vídeo até agora. Estes foram os filmes que marcaram essas épocas. E também não esqueçam de acompanhar meus outros vídeos aqui no canal. Eu falo sobre filmes, séries e várias outras coisas da cultura pop, tá? E o próximo vídeo que eu vou estar fazendo sobre essa saga do terror vai ser sobre os filmes da década de 90 e dos anos 2000, que é o que a gente está agora. E eu vou estar me aprofundando também em alguns outros temas, tá? Eu vou estar deixando lá na descrição o site que eu usei para fazer essa pesquisa, tá? Então não esquece de deixar aquele like aí antes de sair do vídeo. E até o próximo Filmes de Terror. Muito obrigado e tchau!